Good morning, tudo bem com vocês? Então, antes da gente começar a nossa videoaula de hoje, vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós hoje vamos começar o nosso capítulo, o nosso capítulo 3, da apostila número 2, não é mesmo? Que chama The Earth in Danger, a Terra em Perigo. Tá? Nós vamos ver alguns vocabulários e vamos lembrar a questão do will e going to, que a gente já começou a ver, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente começar, nós vamos ver alguns problemas que acontecem no meio ambiente. O que vocês vão fazer aí? Eu vou dizer o que significa essas palavras aqui. E aqui tem as fotografias. E vocês vão escrever embaixo das fotografias o que cada um der. Então, deforestation, desmatamento, droughts, secas, floods, enchentes, volcano destruction, destruição por vulcão, erupção vulcânica, erosion, erosão, acid rain, chuva ácida, tsunami, aí não tem tradução, é o mesmo no português, porque é uma palavra japonesa, earthquake, terremoto, landslide, avalanche, global warming, aquecimento global. Ok? Então, vocês vão escrever aqui embaixo que cada uma dessas fotografias tem a ver com essas palavras aqui que significam as coisas que acontecem no meio ambiente, tá bom? Alguma dúvida nesse vocabulário? Não esqueça de copiar esse vocabulário no caderno de índice, aquele caderno nosso que é para formar o nosso glossário, tá bom? Então, vamos lá. Bem, vamos lembrar aqui o uso do will, tá? O will, ele sozinho, ele não significa nada. Claro que existe o substantivo will, que significa testamento, mas aqui não é nada disso. Aqui o will é um verbo modal, ele não tem significado nenhum, ele coloca o verbo que está depois dele no futuro, tá? Só que em inglês eu tenho mais um tipo de futuro, em português a gente também tem, só que o uso é diferente, tá? Então, para eu formar o will, é muito simples. Em todas as pessoas eu coloco o will e coloco o verbo no infinitivo, ponto, não tem mais nada. Na interrogativa eu inverto o will com o sujeito, na negativa eu coloco o will, o not depois do will, ou então simplesmente abrevio para o won't, certo? Só que para quê? Qual é o tipo de futuro que eu posso usar o will? Bom, eu uso o will quando eu expresso uma decisão que eu tomei agora, tá? Quando eu vou oferecer minha ajuda a alguém. Quando eu vou fazer alguma ação voluntária que eu não sabia que eu ia fazer. Eu decidi agora. Por exemplo, olha só. I will give you the phone number. Eu decidi agora. Agora que eu decidi que eu vou te dar meu número de telefone. Will you help me with my homework? Eu estou te pedindo ajuda para fazer o dever de casa. Mas eu não sabia. Agora olha só. The phone rings. I will get it. Eu não sei. O telefone, como é que eu vou adivinhar que o telefone vai tocar? O telefone tocou. I will get it. Pode deixar que eu atendo. Então, eu uso o will para isso, tá? Uma ação voluntária, uma ação que eu decidi fazer naquela hora que eu estou falando, tá? Eu uso também o will para falar de alguma coisa que não tem nenhum planejamento. Por exemplo, I think I will go to the gym tomorrow. Eu não tinha planejado nada em ir na academia fazer ginástica amanhã. Decidi agora, tá? Gym é academia de ginástica. Decidi fazer agora, ponto. Ninguém sabia. Eu não tinha planejado nada. E eu também uso o will para fazer promessas e ameaças. Por exemplo, I will call you when I arrive. Então, eu estou te falando que assim que eu chegar, eu te ligo, tá bom? Então, eu estou fazendo uma promessa. I will do my homework. Eu estou fazendo uma promessa. Eu não planejei nada. Tá? Então, repetindo, o will é usado para expressar as coisas voluntárias que eu decidi oferecer ajuda ou pedir ajuda na hora. Quando eu vou falar que eu vou fazer alguma coisa que eu não pensei antes, eu decidi agora que eu vou fazer. E para fazer promessas, tá bom? Isso é o will. Alguma dúvida aqui no will? A gente já viu, mas é bom sempre dar uma lembrada. Alguma dúvida? Legal, então vamos continuar.
Já o going to, ele é formado, que nós já vimos também, pelo presente do verbo to be, né? Am, is e are. Going to e mais o verbo no infinitivo. Na negativa, eu só coloco o not depois do verbo to be. E na interrogativa, eu inverto. Eu coloco o verbo to be, o sujeito, o going to e o verbo no infinitivo. Certo? Mas para que eu uso going to no futuro? Já o going to é usado para falar de coisas que eu já planejei, que eu tenho a intenção de fazer. Aquilo já passou pela minha cabeça. Olha só esse exemplo aqui. I'm going to practice hard to become a hard rock star. Então, eu já decidi que eu quero praticar bastante porque eu quero me tornar uma estrela de rock. Então, é uma coisa que a pessoa já pensou, já planejou. Eu também uso para falar de previsões baseadas em evidências presentes. Então, por exemplo, look at those clouds. It's going to rain. Porque aqui tem nuvens pretas, então eu posso falar it's going to rain, porque estou vendo uma coisa física na minha frente que mostra que aquele futuro está para acontecer. Olha outro exemplo aqui. Look, Mary's going to have a baby too. Porque a Mary está grávida, então ela vai ter bebê. Eu estou baseado numa evidência presente, uma coisa que eu posso ver agora. Certo? E com o will também eu tinha esquecido, vamos voltar lá no will. Né? Eu tinha esquecido do will. Antes da gente ver o going to com o will aí, vamos voltar lá no will. O will também é usado para falar de fazer uma previsão do futuro, mas que eu não tenho nada físico na frente, que vai mostrar que aquilo vai acontecer. Apenas a minha opinião, estou achando só. Tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer o contraponto dos dois juntos. Olha só. Então, qual é a diferença, então, do will e do going to? Como é que eu vou saber quando eu vou usar o will e como eu vou usar o going to? Vamos ver os dois juntos agora para a gente poder ter uma noção clara do que está rolando. Então, vamos lá. Eu uso o will para fazer do quê? Decisão rápida. Eu decidi naquela hora, naquele minuto, eu não sabia. Quando eu vou oferecer alguma coisa, quando eu vou prometer alguma coisa, quando eu vou fazer uma ameaça e quando eu vou recusar alguma coisa. Porque se eu vou recusar, alguém me perguntou naquela hora. Eu não sabia que tinha horas. E também quando eu vou fazer previsões de futuro que eu não tenho nada físico me mostrando que aquilo vai acontecer. Going to. Um plano anterior, uma coisa que eu já pensei, que eu já planejei. E também quando eu vou falar de previsão, que tem algum sinal, alguma evidência no presente que me mostra que aquilo está para acontecer. Ah, vai acontecer de fato? Claro que a gente não é Deus, a gente não tem como ter certeza de nada, mas está tudo indicando que aquilo vai acontecer. Igual aquele exemplo que a gente viu ali agora mesmo, das nuvens pretas e da senhora grávida, certo? Eu tenho uma evidência presente que mostra que aquilo está para acontecer. Então, vamos voltar para cá. Tá? Então, olha só, comparando os dois. Olha só. Are you busy this evening? I haven't made any plans. I think I will probably watch TV. Então, aqui eu estou perguntando se você estará ocupado esse fim de semana. Aí eu falo, I haven't made any plans. I think I will probably watch TV. Quer dizer, eu acho que eu provavelmente assistirei TV. Agora, are you busy this evening? Yes, I'm going to the movies. Então, eu vou ao cinema porque eu já planejei isso. Quando eu não tenho nenhum plano, eu falo, I think I will probably watch TV. Porque eu não fiz plano nenhum. Eu decidi aquilo na hora. Ok? Alguma dúvida na diferença entre will e going to? Alguma coisa que não ficou clara? A gente já viu isso na videoaula 4, tá bom? Mas a gente vai estar retornando aqui, porque no capítulo 3 a gente vai trabalhar isso mais a fundo. Alguém tem alguma pergunta? É só me perguntar, tá bom? Outra coisa também, eu havia deixado para vocês lá no portal esse exercício, porém, ninguém me enviou o exercício feito. Lembra? Eu pedi para vocês fazerem o exercício e me mandar um print ou uma foto, tá bom? Então, peguem lá no portal, por favor, façam esse exercício aqui. Aqui está novamente um resumo do uso do will e do going to. E na próxima aula a gente corrige. Tá legal? Alguém tem alguma coisa para perguntar?
Não entendeu o que é para fazer? Então tá bom. Olha só. Vocês vão fazer também na página 10, vocês vão fazer o exercício 3 e 4. Como é que é esse exercício 3 e 4? Olha só. Número 3, vocês vão colocar o will ou going to, lembrando que o going to tem um verbo to be na frente, eu tenho que ver se é is, am ou are, e colocar o verbo que está no parente no infinitivo. Vocês vão completar aqui, vocês vão ver. Ah, como é que eu vou saber se é um ou se é outro? Como é que eu vou saber? Eu vou ter que procurar características de um dos verbos, né? Vamos supor que lá não tem o I think. I think é uma coisa que eu decidi na hora. Alguma coisa que mostre que aquilo já foi planejado ou não, tá? Se foi planejado, é going to. Ou se tiver uma evidência de alguma coisa presente, que alguma coisa deve acontecer no futuro. Se não for nada disso, é porque é o will. Legal? No número 4, vocês vão escolher qual a opção que é mais correta. O exercício começa na 10, na página 10 e continua na 11, tá? Vocês vão marcar a letra A ou B. E no número 5, aqui tem todos os... aqui está dizendo todas as explicações de cada um dos tempos. Então, decisions made at the time of speaking, decisões feitas na hora que estou falando. Qual dessas frases aqui mostra uma decisão que foi falada na hora que eu estou falando? Eu vou colocar a letra A nele. Plans and intention. Qual dessas frases aqui desse diálogo mostra um plano e uma intenção? Offering something. Qual dessas frases aqui mostram que alguém está oferecendo alguma coisa? Evident that something is likely to happen. Evidência que alguma coisa deve acontecer. Qual dessas frases mostra aqui uma previsão que alguma coisa deve acontecer? Prediction. Uma previsão. Qual mostra uma previsão? E ask somebody to do something. Pedir alguém para fazer alguma coisa. Em qual dessas mostra alguém pedindo a outra pessoa para fazer alguma coisa? Ok? Entenderam, então, como é que é esse exercício 5? Qualquer dúvida, novamente, é só me perguntar. Eu estarei aqui nessa parte da manhã e também na parte da tarde, no horário que vocês já receberam. Tá bom? Então, por hoje é só. Have a nice week, a nice weekend, and see you next class. Bye bye. Bons estudos!